Olá, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. E assim como vocês já notaram, eu acabei esquecendo o microfone ligado e a minha esposa veio aqui me dizer que não estava dando para ouvir nada. Então eu disse para ela que o celular dela estava abaixo e como a porta aqui vocês não conseguem ver, eu fechei a porta da sala. Quem conhece minha casa sabe que a porta é de vidro. Aí por isso que eu acabei falando um pouco alto para que ela pudesse ouvir ali, ok? Mas vamos começar o nosso culto aqui então. Gostaria de ler para vocês 2 Samuel capítulo 22, versículo 47. E a palavra de Deus diz o seguinte: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Então, graças a Deus por esse versículo, graças a Deus por essa certeza. Vamos ler então o nosso versículo do ano, o versículo que nós temos repetido todos os cultos, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. A palavra de Deus então nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer algo diferente, ou pelo menos vamos tentar fazer algo diferente. Eu recebi algumas sugestões de alguns irmãos que gostaram que na transmissão de domingo nós colocamos um hino cantado de fundo. Então nós vamos tentar fazer isso. Vou colocar os hinos para que os irmãos possam ver, mas ao fundo uma congregação. Já lhes adianto que não é a nossa congregação, a nossa igreja. Não temos o costume de gravar os hinos, geralmente nós só transmitimos a mensagem. Mas eu peguei o auxílio de uma igreja que transmite os hinos e coloca no YouTube. Então vamos cantar hinos do cantor cristão e ao fundo então teremos a Igreja Batista, se eu não estou enganado, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então os irmãos acompanhem, vamos começar então cantando Coroai. Lembro a todos que pode ser que a transmissão possa dar uma travada, ou enfim, aquilo que temos dito para vocês, pedindo a sua paciência. Se caso travar um pouco, você aguarde que logo a transmissão voltará. Ok? Então vamos ouvir e cantar agora Saudai o nome de Jesus. Convido toda a igreja a se colocar em pé, juntos, com alegria em nossos corações, louvemos ao Senhor. Este belo hino, Coroai. Erga sua voz agora bem alto, mas abra o teu coração acima de tudo, para proferir ao Senhor então uma adoração com um coração aberto e uma adoração sincera, da forma como o nosso Senhor merece. Cantemos Coroai.
Muito bem, meus irmãos. Tivemos então este hino, Coroai, primeira música do cantor cristão número 60. Vamos agora a Deus em oração? Oremos então. Pela graça sois salvos. Tivemos aqui um meio da fé. pequeno problema. Bom, às vezes isso acontece, culto ao vivo, acontece isso. Vamos lá então, deixa eu só deixar tudo aqui no silencioso e aí não vamos ter esse problema. Só peço um minuto da sua paciência. Mas acontece, irmãos. Culto ao vivo, geralmente acontece isso. Vamos então orar nesse momento? Estou quase finalizando aqui. Bom, esse é o hino que nós vamos cantar daqui a pouco. Vamos orar então. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe esta noite, abençoe este culto, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Agradecemos pelos hinos que estamos cantando a Ti e damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu lhes disse, faz parte. Culto ao vivo, temos esses percalços, não tem muito o que fazer quando acontecem alguns erros, como por exemplo, o microfone aberto, mas enfim, que Deus possa, dessa mesma forma, mesmo com todas essas situações, falar aos nossos corações. Vamos então para o nosso próximo hino. Vamos cantar ainda do cantor cristão, Cristo Satisfaz, 395, Cristo Satisfaz.
Muito bem, amados irmãos, nós vamos então novamente incentivá-los a persistirem firmes nas 24 horas de oração. Temos um irmão a cada meia hora orando ao Senhor, clamando ao Senhor por nossos governantes, também pelas vidas de cada um de nós, clamando ao Senhor que também seja encontrado uma cura para essa pandemia, para que de alguma forma a nossa vida possa voltar ao normal e também, principalmente, possamos voltar à comunhão uns com os outros. Então, que Deus possa ter misericórdia, que seja o nosso último culto, ou nossa última transmissão, para que domingo, se Deus permitir, porque para Deus tudo é possível, que nós possamos estar reunidos novamente. Mas enquanto isso não acontece, é o nosso dever orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que todas essas coisas possam passar e orar também pelas necessidades uns dos outros. Muito bem, meus irmãos, agora vamos para o nosso último hino, Os que Confiam, 451 do cantor cristão.
Muito bem, irmãos. O negócio está meio complicado hoje. Eu acabei confundindo os slides ali, coloquei de um hino nesse último, então, por favor, me perdoe, tá bom? Eu esqueci só de revisar, então acabou que aconteceu isso. Bom, irmãos, agora espero que sem nenhum tipo de problema, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Vamos agora para o tempo da meditação na Palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 5. Importante que você tenha a sua Bíblia. Tenho repetido aos irmãos que na escola dominical tenho colocado os versículos por extenso na tela. Mas na pregação, sempre importante que você tenha a sua Bíblia, você possa abrir, você possa ler, possa anotar os versículos que te chamaram a atenção. Então vamos para o livro de João, Evangelho de João. Vamos começar com o capítulo 5, versículos de 2 a 9 e também versículo de número 14. Vamos falar sobre a cura do paralítico. Estamos na nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E vamos falar então sobre o terceiro milagre, que é a cura do paralítico. Vamos ler então versículos de 2 a 9, eu vou ler, você por gentileza acompanha a leitura. E a palavra de Deus então nos diz: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Oremos então. Ó Deus, eu oro ao Senhor, colocando-me, Senhor Deus, humildemente diante de Sua presença, clamando a Ti, Pai, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Mova, Senhor Deus, este Teu servo para falar ao Teu povo a vontade do Senhor. E o Espírito Santo, Senhor Deus, é poderoso para mudar os nossos corações, para quebrar os nossos corações, muitas vezes endurecidos pelo pecado. Então, Senhor Deus, que as palavras não sejam da minha boca, mas sejam do Senhor. Rendo graças a Ti, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós já estamos na quarta mensagem, ou pelo menos no quarto tópico da série de mensagens, falando sobre os evangelhos, sobre os milagres de Jesus em João. É sempre importante declarar aos irmãos que o propósito principal dos milagres está aqui no capítulo 20 de João. Abre sua Bíblia lá, você já está no Evangelho de João. Então vamos para o capítulo de número 20, versículos de número 30 e 31. A palavra de Deus diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, é muito importante declarar a todos que os evangelhos estão repletos de muitos dos milagres de Jesus. O Evangelho de João, ele não tem tantos milagres quanto em outros evangelhos. Ele tem vários milagres. Esse, por exemplo, da cura do paralítico é único, só está no Evangelho de João.
Mas é importante nós entendermos que Jesus ele efetuou muitos milagres. Até o próprio apóstolo João diz que não caberiam no mundo os livros que fossem escritos se fossem relatados os milagres de Jesus. Mas por que foram relatados apenas esses 8 milagres no Evangelho de João? A própria resposta está nos versículos que nós lemos. João está dizendo: essas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esses são os dois propósitos principais dos registros daquilo que Jesus fez aqui no Evangelho de João. Para que possamos crer na divindade de Jesus e para que pudéssemos também, ou para que possamos ter vida em seu nome. Então cada um desses milagres efetuados por Jesus tem lições preciosíssimas para cada um de nós. Nós vimos já sobre a transformação de água em vinho. Vimos também sobre a cura do filho do oficial. E agora nós vamos ver sobre a cura do paralítico. Nós vamos, irmãos, dividir essa mensagem em duas. Então nós vamos falar uma parte hoje e uma parte na semana que vem, porque geralmente nas quartas-feiras a mensagem é mais curta, para que nós tenhamos também tempo para orar. Então você pode orar depois pelos pedidos que forem colocados no mural de oração, você pode orar junto com a sua família, você pode orar também no seu tempo de oração, enfim, invista tempo em orar. Mas aqui agora falando sobre a cura de um paralítico, alguns fatos importantes para que todos possam entender o contexto daquela época. Um comentarista, ele diz que na época de Jesus, e também um pouco antes, haviam muitos santuários de cura espalhados por todo o mundo antigo. Então ali onde estavam aquele tanque de Betesda, muitas pessoas ficavam ali, como já relatado, e nós vamos chegar até lá. As pessoas iam até lá porque achavam que existia algo miraculoso, aonde, como é dito ali no texto, um anjo vinha, tocava na água e quem se banhava era curado. Então existiam vários santuários, e não só em Jerusalém, mas no mundo antigo, onde pessoas criam que esses lugares eles tinham o poder de cura. Então, a maior parte desses santuários exigia que os suplicantes, ou as pessoas que lá estavam, que esperavam por um milagre, eles se purificassem na fonte anexa ou em qualquer outra fonte de água. Então, antes deles chegarem e, propriamente dito, esperarem um milagre ser feito, eles deveriam estar puros ou deveriam ser purificados. E para isso eles deveriam se banhar na fonte. Por isso que aquele homem queria estar lá. Então Jesus nessa passagem, e uma das verdades que é importante nós entendermos, é que Jesus nessa passagem ele deixa claro que nenhum tipo de santuário é mais importante do que o Filho de Deus, ou é poderoso assim como o Filho de Deus, porque pela palavra de Jesus aquele homem foi curado. Então, meus irmãos, algo que nós podemos entender nesse, como eu já disse, milagre que só é relatado aqui, é a misericórdia de Deus. Só que uma peculiaridade desse milagre em relação à cura do paralítico é que nos demais milagres, e isso você pode ver nos outros milagres que é relatado aqui no Evangelho de João, as pessoas vinham a Cristo clamando por cura. Neste milagre especificamente, Jesus vai até o homem. E ali ele então cura aquela pessoa. Então, diferentemente do que outros milagres, Jesus foi até ele e não ele foi até Jesus. E, meus irmãos, o que nós vemos claramente nessa passagem é sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está presente nessa passagem e nas lições que nós vamos aprender. Porque Jesus, ele poderia ter curado muitas outras pessoas que lá estavam, mas ele escolheu aquele homem. Ele poderia ter efetuado a cura de todos, mas teve um propósito principal que no nosso estudo não vai ser importante para nós entendermos isso, porque o que Jesus fez, Jesus curou num sábado, e você deve entender que o sábado para o judeu era sagrado, não podia fazer quase que nada.
Os rabinos antigos tinham uma lista com 39 coisas que você não poderia fazer no sábado, e uma delas é levar uma carga. E esse homem, quando foi curado, ele tomou o seu leito e andou. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para aqueles religiosos da época é que as suas tradições estavam acima do poder e da misericórdia de Deus no coração deles. Porque em vez deles se regozijarem com a cura daquele homem ou com o milagre que Jesus efetuou, eles ficaram com inveja. E logo depois, os versículos a seguir, eles começam a acusar Jesus. Jesus poderia ter curado aquele homem na sexta-feira. Jesus poderia ter curado aquele homem até mesmo no domingo. Mas Jesus escolheu, propriamente dito, aquele dia, o sábado, para curá-lo. Então, Deus tem uma vontade soberana, o Senhor tem uma vontade soberana. E também é importante declarar, e mais para frente nós vamos ver, que ele curou apenas aquele homem e logo ele se retirou. Isso não é falta de misericórdia, irmãos. Se lembre que aquele homem fazia 38 anos que estava naquele lugar. 38 anos é a minha idade. Ele estava lá esperando por uma cura todo aquele tempo. Não podemos saber, e a Bíblia não declara, quantos anos outras pessoas estavam lá, mas o que a Bíblia relata é que havia uma multidão de enfermos. Então, meus irmãos, através desse milagre, nós podemos ver o agir de Deus através de 3 quadros distintos. E o primeiro deles, e é o que nós vamos ver hoje, é o quadro dos pecadores perdidos. Veja comigo o versículo de número 3. Leia lá, vamos voltar para, se você está comigo em João 20, volte para João capítulo 5, versículo de número 3. A palavra de Deus está nos dizendo: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nós não sabemos quantas pessoas tinham lá, mas uma multidão nós podemos entender que eram muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam padecendo de várias enfermidades. Interessante, meus irmãos, que precisamos saber que eram pessoas inválidas, ou seja, elas não tinham poder em si mesmas. Cada uma delas tinha alguma dificuldade que lhes impedia de ter uma vida normal. Também eram vários tipos de doentes, cegos, coxos, paralíticos, etc. Então, o que nós podemos entender é que essa multidão ela pode ilustrar claramente a humanidade perdida. A humanidade perdida em seus pecados. Então, o que nós podemos entender e exemplificar através dessa passagem é que isso é um relato da condição do coração humano por causa do pecado. Os cegos, então, seriam aqueles que estão cegos espiritualmente. Os coxos e paralíticos são aqueles que também demonstram a humanidade caída. Então, nós podemos ilustrar, baseada nessa passagem, algumas verdades que são claramente alusivas também aos dias atuais. Então, meus irmãos, todas essas pessoas elas eram doentes, assim como todos aqueles que estão longe de Deus também são doentes, porque estão infectados pela doença que vai lhes levar à morte espiritual, que é o pecado. E passarão a eternidade banidos da presença de Deus. E por que nós podemos entender isso? Veja comigo Romanos capítulo 3. Se você está em João, vá para Romanos, João, Atos, Romanos capítulo 3. Vamos para Romanos capítulo 3. E aí vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Será que toda a humanidade é perdida? Será que pelo fato de eu nunca ter feito nenhum tipo de maldade? Será que pelo fato de nunca ter matado, roubado, enfim, será que eu sou uma pessoa boa? Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Meus queridos, mesmo com as nossas melhores obras, nós não temos poder e capacidade de agradar a Deus. Porque há algo que está impregnado em cada um de nós, que é o pecado. Nós nascemos em pecado, temos a herança do pecado por causa de Adão e Eva. Então nós nascemos e já estamos separados de Deus. E este pecado é que leva o homem para a eternidade sem Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então a recompensa de uma vida de pecados é a morte. Mas o versículo não para apenas nessa parte. Ele continua dizendo, mas o dom, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, que é a vida eterna, agora me embananei todo. Estou aqui no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos em Cristo o poder de realmente resolvermos a nossa vida com Deus, de termos paz com Deus, como o capítulo 5 de Romanos nos deixa claro. Meus amados irmãos, nós estamos separados de Deus se não temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é claramente isso que está exemplificando essa passagem. Um homem que viveu a sua vida sem Deus. E pelas suas dificuldades, ele não conseguia de maneira alguma sair do seu lugar. A sua enfermidade, o seu pecado propriamente dito, não permitia que ele tinha uma vida normal. No versículo 14, depois nós vamos ver sobre isso também, a consequência do seu pecado era aquela enfermidade. E já adianto dizer para todos vocês que nem todos os pecados, eles são... nem todos os pecados têm como consequência alguma enfermidade, mas pode acontecer que alguma enfermidade seja consequência de pecados. E, como eu disse para vocês, depois nós vamos ver sobre isso. Versículo de número 5, lá no capítulo 5 de João, está dizendo para nós: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então, não se sabe ao certo qual era o seu problema, qual que era a sua dificuldade. Alguns escritores, alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que pode ser uma paralisia, algum tipo de paralisia. Então, o versículo 14, e agora sim nós vamos ler, está dizendo o seguinte: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então vários são os estudiosos da Bíblia que deixam claro que essa enfermidade ela foi causada por algum pecado que nós não sabemos e a palavra de Deus não diz qual é. Mas aquele homem estava enfermo por causa disso. É importante declarar, irmãos, e muito interessante, que aqui Jesus não diz, como em outras passagens, que o teu pecado está perdoado. Ele não diz para esse homem. Mas ainda assim, irmãos, a forma que Jesus agiu deixou claro que aquele homem, ele tinha fé, ele teve fé naquilo que Jesus disse. E como eu falei, a gente ainda vai destacar mais algumas coisas, não hoje, mas na semana que vem. Então, Jesus escolheu aquele homem. Versículo de número 13. Olha comigo. Mas, versículo de número 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, irmãos, algumas coisas é importante destacar. Primeiro, Jesus quis curar apenas aquele homem. Ele é poderoso, poderia ter curado todas as pessoas, mas ele quis curar aquele homem. E como já falamos,
o motivo não era curar a pessoa em si, mas chamar a atenção principalmente para os líderes judeus, para os religiosos judeus, que estavam mais preocupados com a tradição do que propriamente em fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, podemos dizer que esse homem foi escolhido por Jesus para demonstrar a incapacidade humana de se salvar. Você não precisa abrir lá, eu vou ler, mas Provérbios 20, versículo 9 diz o seguinte: quem pode dizer, purificarei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Algum de nós tem o poder de se perdoar a si próprio? Nós podemos nos justificar diante de Deus? Olha o que Isaías fala. Isaías capítulo 64, se caso você quiser abrir, se não quiser não tem problema. Mas Isaías capítulo 64, versículo 6, que deixa claro o que são as nossas obras diante de Deus. Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Meus amados irmãos, nós somos passageiros. As nossas iniquidades é como um pano que cobre a carne de alguém que estava leproso. Esse é um trapo de imundícia, ou seja, nós não temos o poder de trazer o favor de Deus para cada um de nós por meio das nossas obras. Elas diante de Deus não têm valor algum para a nossa salvação. Elas demonstram sim, elas são válidas sim para aquele que é salvo, porque é uma validação, uma demonstração da sua fé. Mas elas não trazem nenhum tipo de favor em relação a Deus para que nós sejamos salvos. Efésios 2, 8 e 9 já responde essa pergunta, já responde esse problema. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, nós somos pecadores. Deus não pode aceitar a nossa justiça, porque nossas mãos estão imundas com o pecado. Existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ao vir a este mundo espontaneamente, Ele deu a sua vida para nos salvar. E é por isso que a figura deste homem é tão emblemática para cada um de nós, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Nós não tínhamos poder, como pecadores que somos, de escolher que Deus nos salvasse. Foi o amor de Deus em Cristo Jesus que nos proporcionou a salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma forma que este homem foi escolhido por Cristo para ser curado, irmãos, nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Deus, em sua infinita graça e sabedoria, Ele já sabe todos aqueles que vão ser salvos. Isso é a eleição baseada na presciência de Deus. Ele sabe quem serão os salvos, quem são os eleitos. Então Jesus, Ele veio nos salvar. Cabe a cada um de nós que não sabemos quem vai ser salvo, proclamar a salvação de Deus. Proclamar a todos quantos ainda hão de crer no Senhor para a vida eterna. Então, a salvação foi um ato de Deus em Cristo que veio nos buscar, que nos escolheu. E não pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria força. Então, essa primeira lição, esse primeiro quadro do homem pecador ou dos pecadores perdidos, ele é infinitamente, não infinitamente, ele é muito superior a tudo aquilo que nós podemos entender em relação à nossa justiça. Porque a nossa justiça diante de Deus não tem valor algum. Nós somos pecadores.
E por que eu gostaria de dividir essa parte? Porque depois nós vamos falar sobre a graça de Deus. Nós vamos falar sobre a salvação perfeita de Deus. Mas eu gostaria que hoje à noite, você que nos assiste, pudesse refletir em seu coração. É importante que você entenda qual é o destino da sua alma. Qual o destino da sua alma quando você morrer? Muitas são as pessoas que acham que ao chegar diante de Deus vão ser pesadas as suas obras e ali Deus vai fazer com que aqueles que foram bons nesse mundo eles possam herdar a vida eterna. Só que isso não se sustenta biblicamente. Se nós pudéssemos ser salvos pelas nossas obras, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo. Ele não precisaria ter sacrificado a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, a salvação não é baseada nos méritos do homem, mas baseada no mérito de Jesus. A minha pergunta é: você, o que está esperando para clamar a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador? O que você está esperando se existem dúvidas que pairam em seu coração? Será que durante a noite você não tem tido sonhos ou pesadelos ou até mesmo pensamentos que te acordam durante a noite ou até mesmo durante o dia e te fazem ter medo da morte? Toda essa situação que tem acontecido, você tem medo da morte? Meus irmãos, para o crente, a morte é um encontro com Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Como tenho dito, a morte é a porta da vida eterna. Então aqueles que são salvos não devem temer a morte. Nós devemos, irmãos, temer ao Senhor. Devemos clamar ao Senhor que possa mover os nossos corações para que através das nossas vidas outras pessoas possam ser salvas. Perdão. Assim como esse homem que por 38 anos esperou para que pudesse ser curado, existem muitas pessoas que ainda estão clamando ao Senhor para a salvação. E Deus pode usar a sua vida. Lembre-se de Cornélio. Cornélio era um homem justo. E ao clamar ao Senhor, Deus enviou alguém, e foi o apóstolo Pedro, para que aquele homem pudesse ser salvo. Então será que você, irmão em Cristo, está sendo sensível à direção de Deus para que outras pessoas possam ser salvas? Nós não sabemos. Então nós não podemos perder a oportunidade. Nós somos o instrumento de Cristo hoje para que outras pessoas possam ser salvas. Mas se nós ficarmos preocupados em temer todas essas coisas que têm acontecido, se nós ficarmos preocupados em gozar o prazer do pecado, nunca nós seremos usados por Deus. Então, devemos buscar ao Senhor, devemos ser sensíveis à sua vontade. Mas se essa noite, algum de vocês que nos assiste, se você tem dúvidas sobre salvação, entre em contato comigo, fale com alguém da sua confiança, mas não permita passar mais uma noite sem você entregar a sua vida a Cristo, porque nenhum de nós sabe qual vai ser o último dia da nossa vida. Não sabemos quando a morte há de chegar. Então, eu peço a você que, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, clame ao Senhor, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor por perdão. A palavra de Deus diz que se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não é por obras, a salvação não é comprada, não é pela placa de igreja. A salvação é confessar a Jesus como Senhor e crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos parar por aqui, vamos continuar na semana que vem falando então sobre este milagre de Jesus. Vamos orar? Amado Senhor, mais uma vez em sua presença, nós clamamos a Ti, que o Espírito Santo possa falar aos corações daqueles que estão nos assistindo. Tu sabes, ó Deus, se há alguém que não tem Cristo como Salvador. Muitas são as pessoas que estão brincando, ó Deus, até mesmo de vida cristã, achando que são salvos, falam como um cristão, usam a Bíblia, vão à igreja, mas nunca entregaram a vida a Jesus.
lamentavelmente, essas são as pessoas que ouvirão de Jesus Cristo no último dia: nunca vos conheci. Ó Deus, obrigado por ter nos salvado. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo a este mundo e ter salvo um pecador tão miserável assim como eu. E sei que cada um, ó Deus, que nos ouve essa noite também se sente dessa mesma forma. Não somos merecedores da salvação, mas por sua graça nós temos o privilégio de chamar o Senhor de nosso Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor e lhe pedir todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, Deus abençoe sua palavra. Antes de encerrar essa noite, eu gostaria de ler os pedidos de oração. E depois que ler os pedidos de oração, eu quero dar uma notícia para todos vocês. Então vamos para os pedidos de oração. Como já temos orado, vamos orar por sabedoria aos nossos governantes. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, nosso governador, ele prorrogou o decreto para o dia 30 de abril. Então até lá a igreja não pode abrir. Mas como eu disse, Deus é poderoso e pode permitir que essas coisas aconteçam, e nós devemos orar e crer. Vamos orar também pela vida espiritual dos irmãos da nossa igreja. Um mês, irmãos. Agora já está completando que nós estamos em quarentena. E eu pergunto para você, como está a sua fé? Como que está o seu tempo com Deus? Era pior do que antes? É melhor do que antes? Ou, como falamos recentemente, o pastor Rodrigo lá de Barueri disse, né, que nessa quarentena as pessoas vão ver que não era falta de tempo que não oravam e liam a sua Bíblia. Então é por falta de vontade mesmo. Mas analise como está a sua vida espiritual depois de um mês em casa, ou até mesmo se você tem que trabalhar, enfim. Analise como está a sua vida e ore também pela vida espiritual dos irmãos em Cristo. Também sustento dos irmãos da nossa igreja. Temos pessoas que perderam o trabalho, que foram demitidos, alguns que são autônomos, que também estão carentes não do alimento, mas precisam, né, ter as condições de pagar as suas contas. Então vamos orar por esses irmãos. Sustento dos pastores e missionários. Temos pastores aqui da região que nós auxiliamos financeiramente, outros missionários. Não sabemos se todas as demais igrejas que ajudam esses irmãos estão tendo a facilidade de continuar com o seu sustento. Então devemos orar para que cada um desses irmãos continue sendo sustentados e Deus use as nossas vidas para que possamos ajudá-los e assim eles continuem pregando o Evangelho. Também, irmãos, pelos profissionais da saúde, principalmente o Jorge e a Simone da nossa igreja, que são enfermeiros e trabalham nos hospitais. A irmã Simone no Ernesto Dornelles, o irmão Jorge no Hospital da Vila Nova. Então eles estão na linha de frente em relação a esse vírus. Vamos orar por eles. A irmã Renata pede pela saúde e salvação da sua família. O irmão Ayrton pede pela saúde da sua esposa e filha, a irmã Ângela e a Giovana. E também pela gestação do seu filho que vai nascer em julho. Então, a irmã Ângela grávida desse guri, vamos orar para que, se for a vontade de Deus, tudo dê certo, que possa vir com saúde e também que o Senhor cuide da irmã Ângela nessa reta final. O irmão Paulo da Veiga pede pela saúde da Angelita e também vida espiritual do Regis. O Guilherme pelo trabalho e por proteção, já que ele tem que, no caso eu esqueci ali, ele tem que ir ao trabalho todos os dias, né? Não pode mais estar em quarentena, tem que ir para a empresa, então ele pede oração por isso. O irmão Nelson pede pelo consolo e ânimo das famílias que perderam seus entes queridos e também orar para que esses corações sensíveis também possam olhar para Deus nesse momento. Irmã Simone já foi citada, mas eu vou colocar também, eu coloquei o pedido dela, pede por proteção para ela e o esposo, profissionais de saúde, e também agradecimento pela melhora do Arthur, filho dela. Ela pediu pela saúde dele na semana passada e graças a Deus está melhor. A Sara pede pela família e vida espiritual. Eu estou pedindo pelos meus estudos. Estou na reta final de mais um módulo essa semana e na semana que vem, então tenho alguns trabalhos para entregar, coisas aí que demandam tempo. Peço que os irmãos orem por sabedoria e também pela saúde da minha família em São Paulo. Recentemente minha mãe esteve com problemas na boca, né? Teve que fazer canal, mas graças a Deus está bem. Minha sogra
está ainda com pressão alta, então peço que os irmãos orem por ela, minha sogra, Dona Terezinha. E, por fim, irmã Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, e pede também pela descoberta de uma medicação para o fim desta pandemia. Então, meus irmãos, esses são os pedidos de oração, que daqui a pouco, essa aqui é a mensagem final, que daqui a pouco nós vamos colocar no mural. E a notícia que eu gostaria de dar para vocês é que a partir da próxima semana, então dia 26 de abril, nós vamos fazer o seguinte: abril em nossa igreja é o mês dedicado a missões, então não queremos passar batido mesmo em quarentena. E aí, irmãos, como nós temos feito com o pastor Daniel e o irmão Davi, quando pregam, quando trazem o desafio, eu solicitei que alguns dos nossos missionários enviassem também um vídeo pregando para nós e desafiando os nossos corações, claro, através da pregação, mas também enviando detalhes sobre os seus ministérios. Então, irmãos, mesmo em nossas casas, nós podemos ver e ouvir esses irmãos. Os primeiros será o pastor Jovito Nunes, lá em Portugal, vai pregar para nós, vai dar um breve relatório. E depois também pastor Miguel, Luiz Miguel, que está em Minas Gerais, na cidade de Pinhuí. Se eu não estou enganado, é assim que que fala o nome da cidade. Mas esses irmãos vão pregar e dar um relatório para nós no dia 26. Então, pelo menos dia 26 e o primeiro domingo de maio vai ser dedicado a missões. Vamos tratar sobre missões, ok? Amados irmãos, que Deus lhe abençoe, que seja realmente uma semana abençoada para todos. Meu desejo e oração é que todos estejam bem. Se de alguma forma nós podemos lhe ajudar, seja com oração específica ou até mesmo alguma ajuda física, se você tem alguma necessidade, fala com a gente, não precisa ter vergonha. Mas temos orado sempre por cada um de vocês e também, irmãos, orem uns pelos outros, ok? Então agora sim, essa mensagem para todos os irmãos, que Deus possa abençoar você e sua família e que todos tenhamos uma boa noite. O nosso culto está encerrado e daqui a pouco então nós colocaremos o quadro, o mural de missões, mural de oração no grupo da igreja e também aqui no Facebook. Deus abençoe a todos.